Olá, ouvintes! Está começando mais um devocional do Temor e Tremor. Hoje comigo, Viviane Carvalho, nós iremos dar continuidade ao estudo do capítulo 19 do livro de Atos. Nós vamos ler então do verso 28 até o verso 34. Nós vamos fazer primeiro uma oração e depois nós vamos fazer a leitura do texto. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um devocional. Te peço, meu Pai, pela tua misericórdia, meu Deus, que nós possamos conseguir compreender, meu Deus, o texto e que o Senhor me ajude, meu Pai, a fazer essa explanação. Que nós possamos ser edificados através da tua palavra. Que o Senhor possa receber a glória. Amém. Vamos à leitura. Então, eu separei aí do verso 28 até o verso 34, que trata sobre a questão da confusão dos efésios. Diz assim: quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, dois macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas, quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Viva a grande Diana de Éfeso! Quem acompanhou os devocionais iniciais do capítulo 19 vai entender bem como é que Demétrio entra aqui na história. Diz assim: finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele dizia o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião. E também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocado de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta, por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Gente, nesse texto aqui, a gente tem a presença, digamos assim, de 2 líderes, e a gente vê a postura desses 2 líderes, né? A postura e a intenção desses 2 líderes. De um lado, nós temos Paulo, né, que era apóstolo de Jesus, e de outro lado, nós temos o rapaz, né, esse que era um ourives, Demétrio. Nós também temos Deus, né, de um lado, e Diana, que é a falsa deusa dos Efésios. É interessante, nós vamos perceber nesse texto, né, como eu falei para vocês, tem essa separação, né, essa comparação, essa divisão no texto. E se nós formos voltar um pouquinho, né, no capítulo 19, nós vamos perceber que o ourives, no caso aqui Demétrio, ele não estava tão interessado assim na questão da honra da deusa, não, dos Efésios. A gente lê
a partir do verso 25, que ele chama, né, alguns pessoas que trabalhavam com ele, fala que o ofício que eles tinham, né, que era de fazer os deuses, era a fonte de prosperidade deles, era a fonte de renda deles. Então, a partir do momento que Paulo, né, que era esse líder, chegava lá em Ásia, começava a pregar esse evangelho que fazia com que as pessoas abandonassem os seus falsos deuses, isso ia prejudicar diretamente a eles. Então, ele, na sua postura de líder, ele começa essa meio que revolta, né, aqui, a partir do verso 28. Então, a gente vai perceber que no texto fala várias vezes que eles estavam em uma confusão, que eles estavam confusos. Nós lemos no verso 32 que a coisa estava tão séria que chega um momento do texto dizer que uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maioria nem sabia por que estava ali, sabe? Não sabia. E então a gente percebe que eles estavam defendendo a Diana, né? Estavam ali, digamos assim, entre aspas, usando o nome da Diana em prol de um interesse próprio, né? Que era a questão das riquezas. E o texto vai dizer que eles estavam em confusão. E como eles não deveriam, né, estar em uma confusão? Porque eles seguiam uma deusa que era falsa. Então, eles eram como folhas secas, né, levadas ao vento. E pessoas que estão nessa condição realmente vivem uma profunda confusão, uma confusão espiritual, em uma confusão ao ponto de elas não saberem, de elas não conseguirem discernir as coisas de forma correta. Hoje em dia nós vemos, né, também que há muitas pessoas como Demétrio, né, no meio religioso, que fazem da religião uma fonte de renda, né, e essas pessoas elas estão mais preocupadas com o saldo da conta bancária deles do que com a alma das pessoas, né, com a salvação das pessoas. Elas não têm um pingo de escrúpulo em repassar mentiras, né, em propagar mentiras, em propagar o erro, desde que isso beneficie elas, né? E há poucos Paulos, né? Hoje em dia, infelizmente, mas há ainda alguns como Paulo que, independentemente do que lhe aconteça, tenta, né, preza pregar a verdade, o evangelho, né, como o evangelho puro e simples, né? E nós vemos que Paulo, ele sempre, né, durante aqui a narrativa de Atos, a gente vai perceber que Paulo, ele passa por muitas dificuldades, né, muitas privações, e ele não se incomoda com as consequências, né, de pregar o evangelho. Ele luta por uma causa que ele acredita, que é uma causa que nós também acreditamos, né, do temor e tremor, que é a pregação do evangelho, que é a propagação das boas novas. Então, ele não media esforços. Ele lutava por uma causa, Demétrio também lutava. A diferença é que a causa de Paulo é a causa do Deus verdadeiro e a de Demétrio não. Nós vemos que eles ficaram, né, o texto diz no verso 34, que eles ficaram gritando quase 2 horas a mesma coisa, né, dizendo viva, né, a grande deusa Diana. E Paulo também não se cansava de pregar o evangelho. A gente, né, muitas vezes acaba que não tem tanta disposição assim como Paulo, né? Ainda que a gente não passe 10% do que Paulo passava. Mas isso é uma questão também a se pensar, né? Da nossa disposição a pregar o evangelho. Muitas pessoas, né, doam as suas vidas em prol de causas sociais, em prol de movimentos, né? Levantando certas bandeiras que são coisas vãs, né? Que são coisas inúteis. Enquanto que nós que somos, né, nos declaramos servos do Senhor, servos do Deus de Paulo, servos do Deus da Bíblia, não temos essa mesma disposição, essa mesma doação. Então, a outra separação que há é entre Deus, o Deus verdadeiro, e que estava sendo pregado por Paulo, e a Diana, né, que era a deusa dos Efésios. Como eu falei para vocês, essas pessoas que seguiam Diana, elas estavam mergulhadas em uma profunda confusão, a ponto de não saberem o porquê de estarem ali. Elas eram levadas pelo vento. Já as pessoas que seguem o Senhor Jesus, que creem no Senhor Deus, elas são como árvores bem fincadas, né, que têm raízes bem profundas. E eu queria ler para vocês um texto que fala lá no livro de João, João capítulo 17, que ele diz que a vida eterna é esta, no verso 3, 17:3, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, isso era o que Paulo estava fazendo ali. Ele estava anunciando a vida eterna, ele estava anunciando naquelas cidades em que ele passava, ele estava pregando o evangelho.
Então, o texto vai dizer que a vida eterna é esta, o que? Que conheçam a ti só, ou seja, a Deus, né? A ti só, por único Deus verdadeiro, né? O único Deus verdadeiro. É sem a Diana e sem as outras milhares, né, de representações que as pessoas tentam colocar como deuses, né? Então, é que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, a só um único Deus verdadeiro, segundo as Escrituras nos afirmam. E também que conheçam a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Então, era isso que Paulo estava fazendo. Paulo estava querendo ensinar aquelas pessoas que moravam lá na Ásia que só existia um Deus e que, portanto, eles deveriam abandonar essas idolatrias e deveriam crer no Senhor Deus e crer em Cristo, né, que era o Messias. Então, ele estava fazendo essa desconstrução na mente dos efésios. E isso abalou, né, o comércio de Demétrio. E hoje, assim como Paulo, eu venho até você através deste devocional de dizer que se você tem confiado em ídolos, em deuses que são feitos por mãos humanas ou em uma outra forma, né, em ídolos que você colocou no seu coração, que você possa crer no Evangelho e crer no que a Bíblia diz, que há somente um Deus e há somente um mediador, que é o Senhor Jesus, que você possa fazer como nos devocionais anteriores nós aprendemos, né? Que você possa queimar esses livros de feitiçaria, né? Fazendo uma comparação, que você possa se despojar desses ídolos, dessas imagens, dessas esculturas, desses pensamentos, das ideias que você carrega e que você possa buscar em Deus e em Cristo a sua salvação, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Cristo a quem enviastes. Então, que você possa ter refletido sobre isso e que nós que somos, né, servos do Senhor, nós que tivemos o privilégio de sermos libertos da nossa maneira de viver anterior e estamos sendo renovados através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que nós possamos gritar como Paulo fazia e como esses efésios erroneamente faziam acerca do nosso Deus, acerca do Deus verdadeiro. Que nós possamos lutar por essa causa, que Deus nos ajude a lutar, porque a gente sabe que é o Senhor quem nos fortalece, Deus precisa nos mover a isso, porque sem Ele nós não conseguimos fazer. Para finalizar, nós iremos orar, certo? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, a quem o Senhor enviou, eu quero orar, meu Pai, a Ti e dizer que a honra, Senhor, e a glória é toda Tua. Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor me capacitou, meu Pai, a trazer essa reflexão, que mesmo que tenha sido simples, meu Deus, mas que o Senhor possa usá-la para falar o coração de quem está precisando, meu Pai. Que Teu nome possa ser glorificado, Senhor Deus, e eu te agradeço pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, eu também te peço que o Senhor venha nos mover, Senhor, a lutar pelas causas certas. Que nós, meu Pai, possamos ter o nosso coração limpo dos ídolos. Que o Senhor venha retirar, meu Pai, os falsos deuses. Que nós venhamos conhecer somente a Ti como Deus verdadeiro. O Senhor que criou tudo, meu Pai, criou os céus, criou a terra. Que nos criou, Senhor Deus, e que nos mantém com fôlego de vida, Senhor, em nós. Que nós não venhamos a Te trocar, meu Pai, por imagens feitas de barro, meu Pai, por deuses falsos, Senhor Deus, e nem por outra coisa. Perdoa, Senhor Deus, o nosso coração, porque ele é muito idólatra, Senhor. Que Tu possas, meu Pai, ter misericórdia de nós. Que o Senhor venha nos santificar, Senhor. Abençoa esse projeto e abençoa cada um dos ouvintes. Em nome de Jesus, amém.